Se você vai prestar uma prova de concurso público em 2025 ou uma prova de vestibular para tentar uma vaga em uma universidade, eu vou te apresentar hoje quais são os piores métodos de estudo, as piores técnicas de estudo que podem custar a sua aprovação. Se esse aqui é o primeiro vídeo que você assiste desse canal, aqui a gente fala bastante sobre foco, produtividade, aprendizado e memória, então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve por aqui. Então, começando com o que é para mim a pior técnica de todas para estudar. Eu fiz um vídeo inteiro só falando porque eu não gosto dessa técnica, que é a técnica Pomodoro, pelo menos o Pomodoro tradicional. Aquele em que você estuda 25 minutos, para quando deu 5 minutos e depois você retoma o seu estudo. Você pode assistir esse vídeo inteiro em que eu falo sobre a técnica Pomodoro, eu vou deixar linkada no card aqui em cima, mas basicamente o que eu cito é que quando a gente começa a ficar imerso no estudo, a gente sai daquele modo de foco difuso e começa a entrar naquele foco concentrado, que a gente chama também de estado de flow. Sabe, quando a hora parece que passa muito mais rápido e você começa até a gostar da atividade que você está fazendo, né? O estudo começa até a ficar um pouco prazeroso, principalmente se você se sente levemente desafiado. Aquele conteúdo não é nem tão fácil e nem tão difícil. E aí é justamente nesse momento em que toca o seu alarmezinho do Pomodoro, você quebra aquele estado de trabalho focado mesmo e começa a fazer um descanso que muitas vezes é o pior descanso possível, né? Que você nesses 5 minutinhos do Pomodoro já pega o seu celular. E aí o seu foco realmente não vai voltar de jeito nenhum. Vai ficar muito mais difícil depois para você voltar para o seu estado de foco concentrado. Então, de novo, se você já assiste os vídeos por aqui, você sabe que é mais importante você estudar menos tempo, mas fazer de fato um trabalho focado, né? Você tá naquele estado de foco concentrado, porque a sua capacidade ali resolutiva vai ser muito melhor do que você passar mais horas assistindo a aula daquele jeito, né? Você dá play na aula e acha que só porque a aula está tocando e você está ouvindo aquilo, você vai de fato se lembrar, vai de fato aprender aquele conteúdo. Então, o que você pode fazer, como eu já dei spoiler aqui, né? É descansar da maneira certa. Então, evitar de pegar o seu celular na hora que você, eu acho que esse momento aqui eu vou dar um descanso e tal, então realmente eu gosto muito de colocar o timerzinho. Beleza, se você gosta do Pomodoro, funciona para você, tudo certo. Mas a minha sugestão é, quando tocar o seu alarmezinho, quando você tiver os seus 5 minutos de descanso, ao invés de pegar o seu celular, ao invés de abrir o Instagram, ao invés de abrir o TikTok, fica olhando para a parede. Descansa mesmo, senta aqui no sofá, fica um tempinho deixando, né, aquele conteúdo que você absorveu fermentar um pouco na sua cabeça, né? É o que a gente chama ali de meditar sobre o conteúdo que você assistiu. Então, por exemplo, nos livros ali de Hugo de São Vito, principalmente educação mais clássica, né, da época medieval, eles falavam muito sobre isso, sobre a importância não só de você absorver conteúdo novo, mas de deixar ele ficar um pouquinho na sua cabeça. E o que a gente faz hoje em dia é absorver um conteúdo e imediatamente se hiperestimular. Então, começar a ficar vendo Reels, começar a ficar vendo um TikTok e não deixar aquele conteúdo ficar na sua cabeça. Não é que você vai ativamente pensar sobre ele, é melhor ainda se você fizer isso, mas não precisa necessariamente fazer isso. Só evitar de se hiperestimular. Deixe o conteúdo ficar um pouquinho na sua cabeça. Se você fizer alguma atividade mecânica, né? Se você quiser, nos seus minutos de descanso, ir lá lavar a louça sem fone de ouvido, né? Fazer algum lanche para você comer, uma refeição que seja, né? Você consegue deixar aquele conteúdo fermentar, aquele conteúdo entrar de fato ali na sua cabeça, ao invés de imediatamente acabar de estudar e se hiperestimular, e com o Pomodoro você, antes mesmo de acabar de estudar, durante o seu estudo você já fica se hiperestimulando. Então, de novo, o vídeo linkado eu falo sobre mais aspectos sobre essa questão do foco, sugiro que você assista e você pode, né, se você gostar muito do Pomodoro, você pode consertar esses dois erros fazendo pausas naturais ao invés do alarmezinho, ou se você realmente gostar do alarmezinho, você pode até estender mais o tempo, né? Eu acho que esses 20 minutos é justamente quando você começa a entrar no modo de foco concentrado. E, por favor, não fique mexendo no celular nos seus momentos de descanso. Fique olhando para a parede. Isso realmente vai te ajudar, tá? Então, fica a sugestão para todo mundo, né? Se você estiver vendo várias aulas curtas ou estiver lendo, vale a pena, vez ou outra, você parar um pouco, ficar olhando para nada, deixar aquilo ficar na sua cabeça e depois que você terminar de estudar também. Certo? Então vamos para o segundo método de estudo aqui, que pode custar a sua aprovação, que é o método de anotar tudo que o professor fala de maneira mecânica, de maneira automática, sem prestar atenção no que está sendo dito. E isso acaba virando uma atividade que você se engana, né? Você acha que só porque você passou aquele conteúdo para o papel, você aprendeu aquilo, mas na verdade você está literalmente pegando o conteúdo e colocando no papel e não na sua cabeça, né?
como o professor Pierre Luigi fala, né? O conteúdo está indo para o HD do computador e não para o seu HD, se você anota tudo no seu notebook, por exemplo. Então você consegue, quando transcreve tudo que o professor fala, anota tudo que o professor diz, você consegue não prestar atenção na aula e pior ainda, consegue gerar um material ali que não vai fazer sentido para você, né? Você tem uma anotação que não é tão útil. Se você já assistiu alguns vídeos por aqui, você sabe que o método que eu mais gosto de anotação é o método de anotar por questões, que é uma parte fundamental do meu mini curso, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que é o curso Autodidata em 7 dias, que eu ensino você como estudar com maestria, com perfeição, para você aprender os conteúdos muito mais rápido, ter uma memorização muito melhor. Com apenas 7 aulas, para você ver uma por dia e em uma semana se tornar um autodidata. Então, uma parte importante desse método que eu te ensino, né? Desses princípios para você ser um autodidata, é saber fazer anotações da forma certa, e a melhor delas, na minha opinião, é fazer anotações por questões, principalmente porque aquele conteúdo que você anotou, ele vai ser útil depois. Para duas coisinhas fundamentais, para neurociência do aprendizado, essas duas ferramentas são as mais importantes, tá? Comprovadamente, que é a revisão ativa e a repetição espaçada. Então você vai gerar uma anotação útil depois para você revisar, você vai manter a sua mente afiada ali durante a aula, procurando responder lacunas, né? Preencher lacunas de conhecimento que você gerou, e você vai manter a sua mente ativa, né? Porque o que eu percebo muitas vezes é que as pessoas que também não anotam, elas ficam mais dispersas na aula, a menos que o conteúdo que elas estão assistindo realmente interesse muito a elas. Se for um conteúdo que você tem que aprender por causa de um concurso público, né? Você tem que estudar, uma matéria que você não gosta, sei lá, direito, físico, o que for, você muitas vezes não se interessa muito por aquele conteúdo. E se você não se anotar, não estiver anotando alguma coisa, né? Você vai se perder. Quando você perceber, você perdeu ali 5 minutos daquele conteúdo que você estava pensando em outra coisa e nem percebeu, né? Então, manter a sua mente ativa, fazendo algum tipo de anotação, na minha opinião, é útil. E principalmente, como eu citei, a anotação por questões. Então, de novo, eu explico como fazer isso de maneira bem didática, bem aprofundada, no mini curso que o link está aqui na descrição. E o terceiro método de estudo para mim, que é um dos piores, é o método de estudo que mais aprova gente no Brasil e que mais aprovou gente no Brasil. João, então você está ficando meio doido, né? Como é que um método que aprova muita gente é o método que é um dos piores? Então, é porque esse método ele é melhor do que todos os outros piores. Dos piores, ele é o melhor, que é um método de revisão pelo mesmo conteúdo. Então, vamos lá. Quando você lê um livro, por exemplo, tá? Principalmente para a galera do direito, né, que é muito conteúdo teórico escrito, então você tem que ler lá os manuais e tudo mais. Você aprende aquele conteúdo lendo o material e aí depois você revisa relendo o mesmo material. Esse é um método de estudo que mais aprovou gente, pelo menos na área do direito, tá? Que é a área que eu tenho mais familiaridade, né? Eu fiz 4 anos de direito na Universidade Federal Fluminense, não me formei, tranquei a matrícula antes, enfim. Depois eu explico essa história em outro vídeo. Mas esse é o método que mais aprova pessoas, inclusive até hoje, tá? Porque é uma forma de fazer revisão que muita gente não faz revisão, tá? Então, a revisão ela nem estaria aqui nos piores métodos de estudo, ela é um não método, né? Mas, então nem cabe aqui. Mas o grande problema de você revisar pelo mesmo material que você aprendeu o conteúdo é que você cai num viés de familiaridade com aquele conteúdo do jeito que está escrito. Vamos lá, vou explicar com calma aqui. Quando você lê um texto, o seu cérebro ele cria ali um viés de familiaridade. Ele acha que ele tem domínio sobre aquela matéria porque aquele texto é familiar. Vou dar um exemplo, tá? Se você já escreveu algum dia uma redação ou uma questão discursiva em alguma prova, você escreveu, você leu e você falou assim, a princípio tá tudo certo. Aí você chegou, foi lá, pô, vou no banheiro, vou descansar, deixou aquele texto lá longe de você um pouquinho, e aí você voltou e você, caramba, tava cheio de erro. Agora que eu percebi que eu escrevi essa palavra aqui errada, que eu errei aqui numa concordância, no que for. Né? O nosso cérebro ele cai um pouco nesse viés da familiaridade. Então uma coisa que a gente acaba se confundindo é achar que porque a gente já leu aquelas exatas palavras colocadas daquela maneira, explicando algum conteúdo, a gente de fato domina aquilo. E isso é um grande erro, tá? A gente acaba se enganando se não prestar atenção nisso. Outro ponto que a gente erra é achar que, por saber tudo daquele material,
de direito civil, por exemplo, a gente sabe tudo sobre direito civil. Na verdade, a gente sabe tudo sobre aquele material. Aquele material está trazendo uma face daquele conteúdo. É como se você pegasse um elefante e você tira foto da parte de frente do elefante. Só que quando chega na prova, ele te pergunta sobre a parte de baixo da pata do elefante. E você, pô, eu só vi a parte de frente dele. Então é muito interessante a gente diversificar as nossas fontes de estudo. Claro, vai depender de qual é a área do seu conhecimento, a área de ensino que você está estudando ali. Mas se for possível você achar, né, outros profissionais da área, se for, como eu citei no direito, outros juristas fazendo comentários, né, seja o mesmo código ou o que for, mas você olhar sobre óticas diferentes, analisar fontes diferentes. Uma das melhores formas de fazer isso é através de questões, porque as questões vão te apresentar conceitos que você ainda não sabe que você não sabe. Né? Então, se você lê um texto, né, um livro, você cai no viés de familiaridade, você já passa direto aqui naquele texto na hora de revisar, achando que sabe porque aquele texto é familiar para você. Você acha que sabe tudo sobre direito civil porque, né, sabe tudo sobre aquele material de direito civil. Aí você pega uma questão para fazer. Aí a questão te pede uma coisa que não foi colocada de maneira explícita naquele texto. E você começa a ter dificuldade. E aí o que você pode fazer é, como eu citei, buscar várias fontes diferentes e fazer várias questões. Porque as questões vão te apresentar conceitos que você ainda não sabe, vão te forçar, né, vão criar lacunas de conhecimento na sua cabeça, que aí sim você vai buscar outros materiais para preencher essas lacunas que aquele material que você leu não preencheu. Agora, o que você precisa saber é quais são os melhores métodos de estudo que vão te aprovar no concurso público ou vestibular em 2025, e eu vou deixar esse vídeo linkado aqui. A gente se vê nesse vídeo e o link para o autodidata em 7 dias está aqui na descrição. A gente se vê lá. Valeu!